Também no programa de hoje conversaremos aqui então com o pastor Tony Arantes, ele que é pastor da Igreja Quadrangular aqui de Itapetininga. Vai falar um pouquinho pra gente aqui a respeito da igreja e os jovens, né? Ou seja, essa união aí que muitas vezes pode ser vista como algo estranho, né? Jovens procurando essa questão da fé, mas ele traz pra gente aqui algo que pode mudar um pouco a vida de muita gente. Pastor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, meu amigo Guto. Boa tarde a todos os telespectadores e internautas aí que nos acompanham através da TVI, pela TV e também pelos canais de comunicação na internet. Uma alegria enorme poder estar com você aqui novamente. Digo mesmo, pastor, muito obrigado pela presença aqui no programa e já conta pra gente aqui, o senhor já veio algumas vezes aqui, falou um pouco da sua história de vida pessoal, mas e com a juventude? Em que momento aí você viu que era ali que você gostaria de trabalhar, de estar junto, de se doar? Pois é, Guto, na realidade isso é uma história bem interessante, porque a primeira igreja que eu fui pastor, isso no ano de 2007, foi lá no Distrito Tupi. Naquela ocasião eu fui enviado lá para abrir a igreja, não existia igreja quadrangular ali ainda. Então fomos para lá somente eu e a minha esposa, na época a gente ainda não tinha filhos, né? Uhum. E a gente começou a obra lá, começamos literalmente do zero, né? E Deus nos deu graça, começou a chegar gente na igreja, só que tem um detalhe interessante, eu fiquei lá por 2 anos, né? E nesses 2 anos era um número mínimo de jovens, eu tinha assim no culto 3, 4 jovens assim, num universo ali de 120 pessoas mais ou menos, entre adultos, idosos, crianças e no caso jovens, né? Então era um número mínimo. E eu sempre falava isso com a minha esposa, eu falava, caramba, parece que a gente não tem ministério para chamar jovem, né, pro nosso lado e tal. Uhum. Fato da vida, né? Aí, tempo depois, a gente veio embora, né, voltou aqui para Itapetininga, né, no perímetro urbano, assumimos a igreja da Vila Belo Horizonte, que a gente chama de BH, né, IEQBH, porque o nome é muito comprido, a gente abreviou, e começamos ali um trabalho, Guto, já no ano de 2013, faz 8 anos que nós estamos lá. Uhum. E por volta ali de 2015, Deus me deu um direcionamento de um trabalho que ele era novo para a Igreja do Evangelho Quadrangular, mas ele já era um trabalho realizado em muitas igrejas no mundo todo, que é o trabalho de células. Uhum. E Deus nos deu essa direção. Eu comecei a estudar, conversei muito com o Bispo André, que é o meu pastor, meu superintendente, né, para que ele abençoasse esse projeto, para que ele me desse a bênção, para que eu pudesse correr atrás para fazer essa implantação desse trabalho. O que são as células? As células são cultos que são realizados dentro das casas, só que na realidade ele não tem a liturgia e o ritmo de um culto comum. Então, a gente tem, por exemplo, hoje na igreja que eu sou pastor, a gente tem célula para adultos, célula para jovens e célula para crianças. Então, cada uma delas tem um ritmo e um estilo de trabalho diferente, né? Aí, em 2015, no finalzinho de 2015, eu implantei a primeira célula. Eu abri a primeira célula na minha casa, trouxe os líderes aqui da igreja, começamos aqui o trabalho, né, pregando a palavra de Deus, discutindo, né, a palavra de Deus, louvando, cantando, adorando, orando pelas pessoas, e isso acabou gerando assim um vínculo de comunhão muito forte. E aí o que aconteceu? Esses líderes que estavam junto comigo, na medida em que eles iam se capacitando, que eles iam buscando primeiramente, óbvio, em Deus, né, na graça do Espírito Santo, e também no conhecimento, como a Bíblia ensina em 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu fui colocando, a gente chama esse processo de multiplicação das células. Então eu fui pegando e fui colocando esses líderes, eu fui multiplicando essa célula. Aí o líder estava se destacando, eu colocava ele numa outra casa, um outro grupo junto com ele, e assim o trabalho foi crescendo. Guto, sinceramente não sei te dizer, o negócio é bem sobrenatural mesmo, mas para você ter uma ideia, a primeira célula jovem que eu abri, que eu liderei, a gente chama ela de célula alfa, né? A alfa é a primeira letra do alfabeto grego, né? Que significa início, e o próprio Jesus, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. Nós chamamos ela de célula alfa.
Guto, no primeiro dia, tinha 92 jovens dentro de uma casa. Você consegue ter noção disso daí, meu amigo? Guto, não tinha como. Tinha gente na cozinha, tinha gente no quarto, tinha gente na sala, tinha gente na garagem, tinha gente na calçada, né? Aí eu tenho que louvar a Deus também pela vida do meu amigo pastor Mateus, que é da Past Church, né? Aquela igreja que até pouco antes da pandemia estava realizando cultos lá no cinema, né, do nosso shopping. O pastor Mateus, ele tem me discipulado nesse sentido de células, ele é especialista nesse trabalho. E aí ele foi me direcionando, e aí o que eu fiz? Eu peguei esses líderes que eu já tinha treinado comigo na minha casa, na primeira célula, já com mais adultos, e eu multipliquei, eu peguei esses 92 jovens e fui distribuindo eles em várias células. A gente abriu, se eu não me engano, num tapa, aí foram 9 células, né? E o trabalho, graças a Deus, Guto, caiu na graça da comunidade, da cidade, né? E, no entanto, hoje, graças a Deus, nós temos outros pastores, outras igrejas que vêm nos procurar, pedir, né, uma orientação, como que inicia o trabalho, como que faz e tal, e para graça e para glória de Deus, porque eu sempre costumo dizer isso, no meu ministério ninguém é bom aqui é Jesus Cristo, mas para graça de Deus a gente se tornou um referencial aí desse trabalho com células e também com jovens. O negócio com os jovens explodiu inexplicavelmente, foi muito bacana mesmo. Muito bem, pastor. E nós temos alguns recados aqui do pessoal participando, justamente esse pessoal das células aqui mandando, né, pra gente aqui. A Jaqueline Cristina mandou aqui umas figurinhas aqui, o pessoal vai colocando, né? O William Sena, Miss Silva, Adriana Emanuel, a Mislene Teixeira mandou boa tarde aqui, Jaqueline Cristina, ou seja, o pessoal marcando bastante aqui. E diz pra gente aqui, pastor, como que foi, assim, pra você, eu acredito que foi, de certa forma, uma experiência muito grande, né? Entender essa nova forma, entender essa questão das células, entender esse novo jeito de estar pastoreando, de estar junto com os jovens ali. E como que foi também para os outros pastores, para a igreja mesmo do Evangelho Quadrangular? Eu tinha pessoa que não entendia muito, para os fiéis mais antigos, acostumados com outro modelo, tudo. Como que foi, de certa forma, colocar isso para as pessoas? Legal, bacana, Guto, muito bacana a sua pergunta. Guto, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu louvo a Deus pela igreja do Evangelho Quadrangular, que tem uma administração maravilhosa, né, em todo o Brasil. Pastor Mário é o presidente nacional, hoje pastor Toninho, presidente estadual, né? E aqui diretamente o meu líder, o Bispo André, que é o nosso superintendente regional. A Quadrangular, ela dá uma liberdade muito grande, Guto, para os pastores trabalharem. Então, em meados ali de 2014, o pastor Mário chegou, que é o presidente nacional, em uma convenção, e ele apresentou a visão celular. E ele deixou a critério de cada pastor. Então, Guto, eu costumo dizer o seguinte, a Bíblia é muito clara quando o apóstolo Paulo fala sobre os dons ministeriais, ele diz assim que Deus deu, né, uns para doutores, que são mestres, né, ele deu uns para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para apóstolos. Ou seja, são 5 dons ministeriais que são dados a pastores, e Deus distribui esse dom como Ele quer. Então, cada pastor tem um estilo, né? E foi uma transformação muito bacana que aconteceu comigo, porque eu não tinha esse estilo e Deus me deu, né? E eu busquei muito, sim, eu orei muito, eu estudei muito, estudo até hoje, Guto, eu não parei. Agora, é claro, a gente deu uma reduzida por conta da pandemia, né? Mas até antes da pandemia, quando tinha congresso de células, eu viajo, já viajei o estado de São Paulo inteiro, assistindo congresso, participando de evento, de seminários, de simpósios sobre células e tal, para aprender a visão. Então, alguns pastores entraram e outros pastores não. Uma característica, Guto, que sempre foi muito marcante, isso é algo da minha vida, é o que Deus me deu. Eu sempre fui muito ousado, Guto, eu sempre fui muito louco para fazer tudo. Então, quando eu comecei a transicionar a igreja, a implantar as células, o que você falou aconteceu sim. Teve gente que chegou e falou, pastor, eu não gosto muito desse negócio não, eu não queria ir na casa dos outros e tal. E eu tentei explicar isso para essas pessoas, essa visão, que era algo que Deus tinha me dado, que era importante, que ia fazer a diferença na cidade e tal, né? A maioria aceitou,
Alguns não aceitaram, alguns mudaram de igreja, pediram, pastor, eu gostaria de ir para uma outra igreja. Ele falou, fica à vontade, Deus abençoe a sua vida, seja feliz lá, porque eu não gosto do Guto para estar junto comigo, o cara tem que estar feliz, não adianta ficar comigo e ficar triste. Né? Então, eu liberei, foram poucas, mas algumas dessas pessoas pediram para sair, claro, óbvio, né? Abençoei aqueles que pediram, e implantei a visão, né? Então a gente começou, e eu sou um cara, Guto, que tudo que Deus me dá para fazer, eu me dedico de corpo e alma, eu mergulho na visão mesmo, sem dó. Então a gente aprendeu, por exemplo, assim, a fazer um trabalho chamado pesca na praça. Então, isso só com os jovens, certo? Então, por exemplo, assim, a célula jovem, ela funciona sempre no sábado, porque durante a semana alguns têm aula na faculdade, na escola, aquela coisa toda. Então, no sábado a gente reunia eles numa praça e a gente ficava ali tempo ali cantando louvores, pregando uma palavra, fazia um teatro ali no meio, e isso arrebanhou muita gente. E como a minha marca sempre foi ousadia, eu peguei essa galera e levei essa galera na frente do shopping, aonde ficava ali aquele rolezinho numa determinada época, né? Que muita gente ia ali para usar droga, para consumir e tal. Então foi um período muito doido, Guto, porque a gente recebia denúncia, o povo denunciava a gente, porque o tráfico reduzido naquele lugar. A gente não fazia nada, a gente levava um violão e ficava ali cantando o tempo todo, cerca ali de 1 hora, 1h30, né? E aí pessoas diziam, pô, aqueles caras estão cantando lá e não para. E claro, recebemos muitos elogios também. Eu, na época que começaram a nos denunciar, eu fui procurar um juiz aqui da cidade, eu fui procurar um delegado, eu fui me respaldar, né? Levava o povo todo uniformizado, levava pessoas todas maiores de idade, então procurei me respaldar para fazer um trabalho bacana para alcançar pessoas. Aí, vou te contar um testemunho só, Guto. Nós estávamos ali no shopping, na frente de uma casa, e aí depois que acabou a pesca, na hora de ir embora, veio uma mulher que eu não conhecia, e ela disse assim, o senhor que é o pastor da igreja? Eu falei, sou eu. Ela falou, eu queria conversar com o senhor um minuto. E aí eu entrei na porta da casa dela, fui até a porta, e ela falou assim, olha pastor, eu estou sofrendo muito, eu estou atravessando uns problemas assim gigantes na minha vida. Ela estava com uma criança no colo, um bebê recém-nascido. E ela disse assim, e hoje eu estava determinada a me matar. Eu ia tirar minha vida porque eu estou achando que não tem mais solução para mim. E aí, quando eu estava me preparando para me matar, estava vendo alguém para ficar com meu filho, para que eu pudesse cometer esse ato, ela disse assim, eu falei para Deus, Deus, se o Senhor ainda tem um propósito na minha vida, me dá um sinal, que aconteça alguma coisa diferente, né, na minha vida, para que eu entenda que o Senhor me ama. Ela falou, e aí pastor, o Senhor apareceu aí com esses jovens e começaram a cantar, começaram a louvar, e ela falou, e as músicas que vocês cantaram entraram no meu coração, eu comecei a chorar muito, e estou aqui para dizer para o Senhor que eu desisti do suicídio e eu quero começar a seguir a Deus na minha vida. Então, Guto, diante de toda a tribulação que também a gente passou, um testemunho como esse, de uma pessoa que desistiu de se matar para começar a servir a Deus, isso vale a pena todo o esforço. Então, eu quebrei alguns paradigmas, Guto. Eu pegava, por exemplo, assim, sempre durante na época da Expo Agro, eu pegava um dia de show e descia com a galera lá na Expo Agro, ficava lá na entrada, pessoal subindo lá, e você sabe disso, eu não tenho nada contra a Expo, nem nada contra ninguém, deixar isso aqui muito bem claro, cada um sabe, né, da sua própria vida, mas uma das coisas que a gente mais vê na Expo Agro é o pessoal descendo aquela descida lá, trançando a perna de tanto bêbado, né, e tomou tudo e às vezes até se drogou, a gente não sabe. Então a gente ficava ali, no mesmo esquema, o violão ali, cerca ali de 20, 30, às vezes 40 jovens cantando e entregando folheto para todo mundo que passava. Porque numa hora dessa, Guto, eu tenho certeza que alguém passou ali precisando de Jesus na vida e na hora, pelo efeito do álcool, não ia prestar atenção no que estava acontecendo, mas guardou um folheto, colocou no bolso e no dia seguinte, Deus pode ter feito a obra. Nunca tive e nem tenho a intenção de levar todo mundo para a minha igreja, mas eu quero que as pessoas entreguem suas vidas para Cristo e sirvam elas na igreja mais perto de sua casa, uma igreja onde o trabalho é sério, onde tem a glória de Deus, onde tem o poder de Deus. Esse sempre foi o meu intento. Então,
Essa minha ousadia acabou chamando muito jovem, acabou atraindo muito jovem, né? Porque eles, às vezes as pessoas têm ideia, puxa, mas ser jovem da igreja é ser careta. Guto, isso não é uma verdade. A gente se diverte a beça, né, com tudo isso que a gente faz. E não tem maior prazer nessa vida do que você ver alguém que chega na igreja, numa célula, com a vida completamente arrebentada. E aí você passa a ver, com o passar do tempo, o agir de Deus na vida daquela pessoa e ver ela transformada, o que bebia não bebe mais, o que se drogava não se droga mais, o que se prostituía não se prostitui mais. Isso não tem dinheiro no mundo que pague, Guto. Então, a gente implantou esse trabalho e graças a Deus deu certo. Hoje a gente quer ajudar também todo mundo que queira, né, pastores que queiram implantar essa visão, a gente está sempre à disposição para ajudar. Muito interessante, pastor. Você citou aqui pra gente, né, que mudou um pouco, de certa forma, o funcionamento ali, a forma de se ter os cultos, mudou pra célula, tudo, mas também se vê aí, talvez uma mudança na linguagem também, né, principalmente na vestimenta aí. Nós vemos que o senhor é um pastor um pouquinho diferente, aí usa umas roupas, vamos dizer assim, mais próximas dos jovens e tudo. Isso também faz parte, vamos dizer assim, a forma também do anúncio, tudo, ele faz parte para conseguir se atrair, para conseguir estar mais perto das pessoas, sem, de certa forma, vamos dizer assim, tirar a mensagem do evangelho principal, mas colocando ela de uma maneira nova? Com certeza, Guto. Como eu te falei há pouco, eu acabei quebrando alguns paradigmas, né? Então, por exemplo, se a pessoa acha que vai na igreja que eu sou pastor, na IEQBH, e ela vai encontrar aquele pastor todo ali certinho, de terno e gravata e tal, ela certamente vai sair dali surpresa e chocada, no bom sentido, né? Guto, é muito clara quando ela diz assim, quanto à vestimenta, o Senhor é muito claro em dois aspectos: que o homem se vista como homem, a mulher se vista como mulher, e que haja ordem e haja decência. Então, dentro desse aspecto, havendo ordem e decência, não há pecado nenhum, não existe uma veste específica, né? Como se Deus dissesse assim, olha, homens cristãos, evangélicos, só vão para o céu se usarem terno. Se não tiver de terno, não vai ter céu. Isso não existe. Nós somos livres em Cristo para fazer qualquer coisa desde que não seja pecado. Então, uma vez, Guto, há muitos anos atrás, na época do pentacampeonato da seleção brasileira, isso faz muito tempo, em 2002, eu não era nem crente ainda, entendeu? Quanto menos pensar que ia ser pastor. Eu era um molecão, mas eu sempre fui muito doido por futebol, sempre gostei muito, gosto até hoje. E na época do Penta eu estava escutando uma entrevista do Luiz Felipe Scolari, que era o técnico da seleção, e o Luiz Felipe foi questionado sobre isso, que numa Copa do Mundo, a maioria dos técnicos, eles iam para o campo de terno e gravata, né? Iam lá todos muito chiques e muito elegantes. E aí o Luiz Felipe falou isso, ele falou assim, olha, eu uso agasalho justamente para eu ficar mais próximo do jogador. Ele falou, eu não quero usar terno e gravata para o jogador achar que eu sou algo muito maior do que ele, que eu sou intocável, que ele não pode vir falar comigo. Tanto que você deve se lembrar que você é novo, mas acredito que tenha acompanhado alguma coisa nesse sentido. Sim, eu tinha 11 anos lá. Eu nasci, o Brasil era tri ainda, não tinha nascido nem em 94. Que beleza, é verdade. Eu criancinha, eu vi o Tetra, e já chegando ali na adolescência, eu vi o Penta. Aí, Guto, uma coisa que foi interessante nesse aspecto foi quando o Luiz Felipe falou isso, que ele queria trazer o jogador mais próximo dele e não se colocar como aquela figura intocável. Tanto que, né, foi criado nessa época aquele jargão na seleção brasileira de família Scolari, né? Então era a família do Felipão, papai Felipão lá e tal, né? E aí, já muitos e muitos anos depois, aí, como eu te falei, eu já no pastorado, já na célula, isso aí começou a me tocar. Eu comecei a observar alguns pastores, né, que trabalham na visão celular, como por exemplo o pastor Abe, né, da Past Church. A maior, ele fundou, né, a maior igreja evangélica do Brasil, fica lá em Santarém, no Pará, uma igreja que hoje tem por volta de 22 mil membros, né?
E o pastor Abe é um homem de Deus, assim, que eu tenho uma admiração também muito grande, e ele é todo assim despojado na vestimenta dele e tal, e aquilo começou a chamar a minha atenção. Eu lembrei, né, dessa entrevista do Felipão, ficou na minha cabeça, e eu falei, pô, eu vou implantar esse negócio. E aí eu comecei a me vestir assim, né? É muito normal você chegar lá no domingo, você me ver pregando de tênis, de camiseta, de calça jeans e tal. Isso com certeza gerou uma proximidade. Muitos deles, muitos jovens, Guto, são atraídos na igreja e se espelham em mim, né? E se encostam em mim, me utilizando como referencial paterno, né? Eu propriamente sou um exemplo disso, porque eu cresci com pais separados e eu sei o quanto faz falta para um menino a figura do pai por perto. Então muitos deles, às vezes que não tem pai, ou às vezes o pai é ausente, aquela coisa toda, eles acabam se encostando e gerando esse relacionamento comigo, e eu amo demais. Eu sou apaixonado pela igreja que eu sou pastor, eu cuido de todos eles, independente da idade, como filhos, né? Essa época de pandemia, a gente tem o grupo de risco que está afastado, que não está frequentando a igreja, e eu vou até a casa deles, eu vou lá servir a Santa Ceia para eles, eu nem entro, fico no portão, entrego tudo embaladinho corretamente, espirro o óleo de unção neles, né, num frasco para que não tenha contato nenhum. Mas a minha vontade é de pegar essas senhoras, às vezes senhores, e dar aquele abraço que eu dava antes da pandemia, porque mesmo tendo idade para ser meu pai, para ser minha mãe, para ser meu avô e minha avó, eu olho para eles com olhar de filhos, porque eu sei que no mundo espiritual, a Bíblia me ensina que eu sou responsável por eles e eu vou dar conta da alma deles para Deus. Então, eu levo isso demais a sério. Aí essa questão da vestimenta acaba que identifica com eles, às vezes causa choque em quem é um pouquinho mais assim, rigoroso nesse aspecto, mas como eu costumo dizer, você não pode olhar para uma laranja e dizer que ela é doce ou que ela é azeda sem você provar. Então eu digo isso para quem não me conhece, você não pode olhar para o pastor Tony e falar que ele é bom ou ruim sem provar. Vai lá na igreja, me conheça, daí você vai ver se é bom ou se não é. Muito bem, nós temos um relato aqui, né? A Jaqueline Cristina, ela mandou aqui pra gente, aqui, ó. Não tem um dia que não damos risada com esse pastor, a turma é incrível que tem lá, ou seja, aí o pessoal também chamando aí para participar, tudo. E pastor, muito obrigado pela participação aqui com a gente, acho que deu para ver mesmo, né, toda a importância, todo o olhar que você tem com os jovens, com levar o anúncio, de estar mais próximo mesmo, acho que é algo que o mundo precisa muito, o Tapetininga precisa muito aqui. Muito obrigado pela participação. Se quiser deixar algum recado aqui pro pessoal, quiser deixar mais alguma informação, aqui fica aberta a câmera do telescópio para você. Bacana, Guto. Eu agradeço mais uma vez a você, agradeço a toda a direção aí da TVI, né, toda a equipe que sempre trata a gente com o maior carinho, com o maior respeito. Obrigado pelo convite, né, por permitir sempre esse espaço aberto aqui. A TVI se comporta muito bem nesse aspecto, né, sendo totalmente imparcial com questão de religião e tudo mais. Isso é importante demais para essa época que a gente vive. Todos esses trabalhos que eu faço fora da igreja, a gente tem suspendido por conta da pandemia, mas você que ficou interessado, você pode ter certeza que nós estamos só aguardando a pandemia para voltar com tudo. E mesmo que o rolezinho tenha mudado de lugar, eu vou mudar junto com o rolezinho e vou lá para pescar esses jovens para Jesus, você pode ter certeza disso. Guto, nós estamos lá na IEQBH, na Vila Belo Horizonte. É uma igreja de esquina, por sinal, uma igreja preta, é a única igreja preta da cidade. Por aí você vê o quanto eu sou louco e ousado. O pastor pintou a igreja de preto, pintei, entendeu? Não tem como você errar. Esses dias o pessoal pegando Uber, né, para chegar na igreja e falava assim, onde é que você vai lá? Eu falando na Vicente Rodrigues Furtado, 876, perto da praça. Era perto daquela igreja preta? O povo, não, é lá na igreja preta mesmo. Então, estamos lá. Todo domingo às 5 e às 7 da noite. São 2 cultos para evitar aglomeração. Estamos tomando todas as medidas cabíveis aí para a contenção do coronavírus, que a gente sabe que o negócio é sério. Desde o momento que a pessoa chega, eu tenho até um produto que a gente tem usado para limpar o pé. Já recebe o álcool gel na mão na entrada, cadeiras separadas com 1,5 metro de distância, álcool gel depois na saída, sabonete antisséptico no banheiro. Então a gente tem tido, graças a Deus, um resultado maravilhoso. E dentro da comunidade ali, são mais ou menos 250 membros que eu tenho na igreja, nós não tivemos nenhum caso de coronavírus ali, graças a Deus por isso. Então, a mão de Deus tem em primeiríssimo lugar nos alcançado, a gente tem orado muito nesse sentido e temos tomado todas as medidas cabíveis. Então fica aí o convite, domingo às 5 e às 7
Rua Vicente Rodrigues Furtado, 876, antes da praça ali da Vila Carvalho, a Igreja Preta, não tem como errar. Deus abençoe, Guto, Deus abençoe você que nos assistiu. Nunca se esqueça que tem um Deus lá no céu que te ama e sabe que você tem um valor inestimável para Ele. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Conversou com a gente aqui então o pastor Tony Arantes, ele que é pastor da Igreja Quadrangular aqui de Itapetininga.